prazer ter vocês aqui com a gente. A turma está chegando aqui aos pouquinhos. E aí a gente vai começando esse nosso bate-papo para contar um pouquinho do que é que mulheres que têm influenciado a jornada de outras mulheres têm feito para que a gente possa, contribuir para essa jornada, né? Eu comentei num vídeo no Dia das Mulheres que mesmo que todas as mulheres pudessem atingir o seu máximo potencial, ainda assim elas precisariam vencer barreiras enormes dentro do mundo corporativo, nas suas vidas pessoais, no contexto como um todo, já que a gente, ao longo da vida, né, viveu, cresceu numa sociedade que ainda é liderada pelo patriarcado, por estruturas patriarcais, e que vem se desconstruindo graças a mulheres como a Sandra, como a Fátima, que vem desbravando lugares onde nunca foram ocupados antes por mulheres e que vem demonstrando a habilidade que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, equilibrando os vários pratinhos, mas também sendo leves conosco, para que a gente possa fazer essa jornada de uma forma muito tranquila, muito harmoniosa, vencendo esses obstáculos. Então, comigo aqui, pessoal, Sandra Takata, eu sou a Cibele Regis, sou da XL Consultoria, e a ideia hoje é a gente falar sobre o impacto que essas lideranças femininas têm tido no nosso mundo atual. Sandra Takata foi jornalista da Globo Japão, tem uma carreira incrível e hoje, além de ser top voice do LinkedIn, é presidente do Instituto Mulheres do Varejo, que vem transformando muitas vidas, inclusive a minha, quando me uni a esse movimento lá no início, quando éramos só 12 ainda, né? Quando a Fátima, junto com a Vanessa, decidiram construir, né? Criar o grupo, e depois esse grupo ele tomou forma, tomou corpo, e hoje ele tem toda essa jornada junto com a Sandra. Sandra, conta pra gente o que foi que o que te inspirou a começar essa jornada apoiando mulheres e desenvolvendo mulheres no seu dia a dia. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu sempre falo, assim, principalmente para essa nova geração, que assim, sente que as coisas têm de ser imediatas e acontecer de uma forma muito rápida, né? Mas a nossa geração tinha um outro viés e a gente, hoje, com esse conhecimento todo, a gente percebe que cada passo que a gente deu foi para que a gente construísse a carreira que a gente tem hoje, chegar onde a gente chegou, para poder inspirar outras pessoas e fazer transformações na sociedade. Eu gosto muito de contar, né? Enfim, muitas sabem, mas é sempre bom reforçar duas coisas. Eu vou contar duas histórias. A primeira, que é da minha avó e muita gente sabe, que em 1900 e bolinha, ela pediu para o meu avô, então, pediu para ler e escrever. Imagina, mulher japonesa, além do escrever, ler e escrever era uma coisa impossível. Mas ela pediu, e meu avô, meu bisavô, né, disse para ela assim: olha, menina, para que mulher saber ler e escrever? Você não vai chegar a lugar nenhum, nem precisa. E da próxima vez que você pedir novamente, eu quebro as suas pernas. Poxa. Só que a vontade e a coragem dela foi muito maior. E ela fugiu de casa para aprender a ler e escrever, gente. Ela foi ver os irmãos, quer dizer, na verdade, um irmão. Depois, quando surgiu o Orkut, a gente começou a se conectar internacionalmente, né, com várias pessoas. E ela resgatou esses laços. Mas no meio do caminho, que eu não sei como aconteceu, porque eu descobri essa história depois que ela tinha falecido, através das minhas tias. Elas também não sabem, mas como ela aprendeu a ler e escrever. E no meio do caminho eu sei que eram as épocas que os navios estavam vindo para o Brasil, e ela acabou encontrando com um primo, e essa com quem ela se casou, e veio para cá, morar no interior de São Paulo. E eu digo assim que eu
depois, e eu nem imaginava que fosse construir ou achar esse propósito em mim. Mas quando eu descobri essa história, eu estava no meio da construção do Mulheres do Varejo. E eu percebo que essa força foi que me trouxe para o movimento. Como jornalista de formação, hoje, o ensinar a ter vozes é o que me inspira, é o que me traz uma coisa ancestral da minha avó, sabe? E aí, assim, uma das outras coisas que eu também, e eu acabei de falar isso na palestra, tá? O que tem acontecido muito é que nunca houve tantos afastamentos por depressão, por causa da saúde mental, e esse vai ser um dos temas do nosso evento do dia 19 de março. Todos estão convidados, os links estão nas nossas redes sociais, Mulheres do Varejo, no meu, enfim. Mas a gente entrou num looping meio complicado, e isso também é muita importância para todas as lideranças. Meu celular caiu aqui a hora que você falou isso. O evento vai ser bombástico. Ah, vai ser bombástico, acho que assim, a line-up tá incrível, a programação tá incrível, a gente vai trazer discussões muito profundas, o pessoal do LinkedIn, o pessoal do Great Place to Work, o pessoal do G10 Favelas, com quem a gente fez uma parceria, Rafa Brites, enfim, vai ser sabe, tô até lendo aqui, ó, tenho aqui, É a Kelly. minha mãe, ó, aqui, minha mãe, quando era jovem, falou para o meu avô que era português, que queria trabalhar, ele não deixou. Isso que eu falo, assim, infelizmente estamos no século XXI e a gente continua discutindo as mesmas coisas. Há mulheres que ainda não sabem ler e escrever nesse país. E o que eu digo com essa questão que eu estava linkando com a saúde mental é que a gente não percebe que a gente tem que se autoconhecer para poder liderar. E ninguém aprende a liderar pessoas e ninguém te ensina a liderar pessoas. Você vê alguma dica aqui, alguma dica ali, quando você você tem uma promoção e você é chamado para ser chefe, coordenador, gerente, mas ninguém aprende, ninguém te ensina mesmo a fazer a gestão das pessoas. E é muito interessante, né, Sandra? Vou perder teu link, né? Que normalmente quando a gente promove alguém para ser líder é porque a pessoa é uma boa técnica, um bom técnico, porque executa as tarefas, executa as ações muito bem feitas. E aí ela é convidada a liderar uma equipe, mas nem sempre o líder prepara competências para liderar, ou a líder prepara competências para liderar, porque não se dá foco, é uma competência técnica importante para que a gente possa ter sucesso, né? E nem sempre as pessoas são, aliás, na maioria das vezes, as pessoas não são preparadas, porque o próprio líder não foi preparado com as técnicas adequadas para liderar, né, Sandra? Justamente, é a questão da própria inteligência emocional. E aí eu vou contar um histórico que fez toda a questão da minha mudança, tá? Porque eu, como empresária, eu tenho uma agência de comunicação, e eu tenho um coworking, e eu tenho uma franquia de marketing digital. Então, são 3 empresas, tá? No meio desse caminho todo, a partir do momento que você é um empresário, você não aprende, como eu disse, a liderar pessoas. E eu cometi vários erros. Dei feedbacks errados, expus pessoas em reuniões, atrapalhei muitas vezes pensamentos e ideias de outras pessoas. E não por culpa, assim, é porque realmente a gente não sabe, é aquela coisa do não saber fazer a gestão. Muitas vezes o ego atrapalha, ou querer mostrar, ou querer agradar, querer ser aceito, e várias coisas nesse sentido. E, no entanto, tia Amélia, que está assistindo a live, que eu vi ela entrando aqui, sabe muito bem do que eu vou falar agora. Eu comecei fazendo um curso de liderança training há 15, 16 anos, para poder entender como liderar pessoas.
E num desses cursos, eu precisava ter noção de como eu tinha nascido, porque era um processo regressivo, de regressão. Muitas pessoas acham isso uma loucura, enfim, mas eu falo, toda terapia e todo autoconhecimento é válido, gente. Eu precisava ter noção de como eu tinha nascido e eu liguei para minha mãe. Minha mãe era uma pessoa, infelizmente ela já faleceu, mas que só tinha até o 4º ano do ensino fundamental, o 4º ano primário hoje. Então ela não tinha muito conhecimento, muita escolaridade. E o que acontece é que eu liguei para ela e perguntei, mãe, eu vou fazer um curso e eu precisava saber como eu nasci. Se eu nasci de força, se eu nasci de parto normal, sei lá como eu nasci, se eu demorei para nascer, como foi o parto. E ela desligou o telefone na minha cara. Nossa. Aí eu achei estranho, eu falei, bem, então eu vou sem a informação, né? Porque só ela pode me contar. Meu pai já era falecido, eu falei, então, bora. 2 horas depois, minha irmã me liga. E minha irmã mora na Bahia, hein? Minha irmã me liga e fala assim, que raio de curso é esse que você está fazendo? Que a mamãe ligou me chorando aqui, Nossa. perguntando que curso, assim, perguntando, falando que você tinha feito essa pergunta de como ela tinha nascido. Eu não entendi nada também. E ela me contou que você nasceu de fórceps. E eu falei para ela, nossa, eu achava que era você, né? E eu falei, e ela falou, não, a mamãe falou que foi você. Eu, beleza, levei essa informação para o curso, tá? O que aconteceu? Quando eu fui para o curso, eu descobri as complicações e implicações de uma criança que nasce de fórceps. Uma delas é que uma criança que está nascendo e precisa ser efetuado um fórceps, ela está agonizando, ela está pedindo ajuda, ela está quase morrendo, ela está lá sufocando. E a ajuda vem. A ajuda vem com uma baita espátula na cabeça de um modo muito violento. Uhum. É uma das formas mais violentas de parto, né? Tanto é que se evita fazer isso só em casos extremos, mas antigamente não tinha tanta tecnologia assim, né? Uhum. E aí vem a ajuda e uma baita espátula vem na sua cabeça, prensa a sua cabeça e dói pra caramba, tá? E você é puxada da barriga da sua mãe para você nascer. Sua mãe tá cansada. E muitas vezes as mães que têm parto por fórceps, elas acabam desmaiando de tanto cansaço, porque foram horas e horas de parto. O que acontece nesse meio termo? As mães que estão assistindo vão saber, os pais que estão assistindo. Quando a gente pega o nosso filho, logo que ele nasce no colo, aí nasce, na verdade, nasce não, né? A ocitocina é liberada. A ocitocina é o hormônio do amor. É quando a gente percebe que tem esse amor incondicional. No entanto, eu não nasci assim. Sinto Eu muito. nasci, eu nasci com a minha mãe desmaiando e comigo sendo levada para ver se estava tudo bem, porque uma criança ela fica roxa, a cabeça dela é prensada, enfim. E o que acontece nisso tudo? Eu tive muitos problemas de relacionamento com a minha mãe, até eu descobrir isso, porque a ocitocina não foi liberada. Ela sempre achava que eu era uma criança que deu muito trabalho, que chorava muito. Ela não tinha muita paciência comigo, porque eu chorava demais. Eu tenho quase a nítida, né, numa das regressões, que eu nasci com o braço aqui do lado também. E isso me dava muita dor na escápula. E eu acho que não era uma dor de ortopedia, mas isso eu acho que me fazia chorar muito. E ninguém entendia porque eu chorava muito, né? E minha mãe sempre falava justamente que eu dei muito trabalho. Do outro lado, o que acontece com uma criança que nasce de fórceps? Toda vez que ela pede
ajuda inconscientemente vem dor. Nossa, que forte. E você descobriu isso durante o treinamento que você fez há 15 anos atrás? Justamente. O que acontece com uma criança também que não pede ajuda? Você imagina como era? Ainda é, viu, Cibele? Não vou negar que não, tá? Dói, Você sabe muito bem. né? O que Dói. acontece? O que acontece? Eu costumo fazer as coisas sozinha. Então, às vezes é complicado trabalhar comigo. Por quê? Porque, assim, por exemplo, os eventos que tinha dentro da minha empresa, festa junina, que a gente fazia para os colaboradores. Eu recortava desde as bandeirinhas e fazia toda a comida. Toda. Decoração. Meu marido vivia falando, pede ajuda para a Ana, nossa assistente, vai lá. Não, 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 pode deixar, eu faço tudo sozinha. Sempre fiz as coisas sozinhas. E eu fui perceber isso depois das sessões de terapia. Quando, imagina também trabalhar comigo em equipe. Eu não acabo ensinando, porque eu faço sozinha. Uhum. Entende? E isso eu falo, por isso que eu falo que os líderes deviam passar por terapias para se autoconhecer. É só você se autoconhecendo que você consegue liderar as pessoas. E eu estou há 15 anos, na verdade, percorrendo esse caminho de me autoconhecer para conhecer as outras pessoas. E essa busca do Isso, conhecimento, muitas vezes, traz a sensação, para quem está fora, e para quem está de vulnerabilidade, né, Sandra? E a gente aprendeu que o líder, quando ele se coloca vulnerável para sua equipe, ele tem a grande oportunidade, primeiro, de incentivar a inteligência coletiva, de ouvir, né, sobre todo o conhecimento que está ali naquela equipe, que pode contribuir com as suas, com os desafios da empresa e com os desafios do próprio líder, da própria líder. E então, muito bonito, obrigada por compartilhar de forma tão aberta, algo tão pessoal seu. E a gente se conecta com pessoas, né? justamente. Ela está se Essa, conectando com pessoas. Então, ter esse autoconhecimento também nos apoia a conhecer mais sobre o outro. Eu fico imaginando quantas pessoas ao longo da tua jornada você conseguiu identificar determinados comportamentos justamente porque você teve essa busca de autoconhecimento, essa busca do comportamental para poder liderar todas essas equipes e agora o Instituto como um todo, né? por exemplo, uma das minhas especialidades foi estudar o MBTI. Então, é, hoje, com todo esse conhecimento de MBTI, por exemplo, eu tinha uma pessoa que era totalmente oposta às minhas letras de personalidade que tem esse no MBTI, né? E o que acontecia? Ela era uma pessoa muito focada, então ela gostava de ter começo, meio e fim. E eu não, eu sou muito criativa, então eu vou lançando as ideias, eu deixo às vezes as pessoas malucas. E o que Essa, eu aprendi? a Vivi está Bom, perguntando o que é MBTI. Acho que é importante a gente esclarecer. A MBTI é um aspecto, justamente, é uma avaliação que você responde e que ela traz para você quais são os seus traços de personalidade, né? Então, a forma como você se relaciona, a forma como você reage. isso. MBTI é uma sigla que é de Myers, Typers, Briggs Indicators, que foram elas, na verdade, duas mulheres que começaram a estudar Jung e traçaram, então, 9 tipos de personalidades, 9 tipos de personalidades aí, que você consegue entender um pouco mais as pessoas. E uma dica, Sandra, é que hoje, e elas criaram esse teste na Segunda Guerra Mundial, justamente pensando em apoiar os soldados que estavam voltando da guerra. Então é muito interessante a história da construção desse assessment. E quem quiser fazer, tem um link gratuito na internet. Só digita lá, personalidades MBTI, tem um link gratuito que você consegue acessar e descobrir aí a sua personalidade. Qual que é a sua, Sandra? ENFP. Estamos
A minha é a protagonista. Então, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito livres, eu gosto das coisas criativas. Não me prenda dentro de uma caixinha que não vai funcionar, né? Eu detesto, gente, eu detesto, odeio preencher coisas em Excel, detesto, sabe, programações. E para mim, se as programações mudarem, ok. Só que eu também tenho de aprender a lidar com o outro. Uhum. Então, eu tinha uma pessoa na equipe que é um designer, ele ainda trabalha comigo, mas eu aprendi a lidar. Por quê? A cada minuto que eu tinha uma ideia, eu lançava para ele. Então, você imagina que a cada hora que ele estava fazendo e já terminando o escopo, eu vinha lá com uma nova ideia. E aí, quando eu soube quais eram as letras dele, eu percebi que ele precisava ter começo, meio e fim para terminar e depois me apresentar. Então, eu me segurava e eu fazia o quê? Todas as ideias que eu tinha, eu anotava e deixava numa listinha. E eu, no fim do trabalho ou do dia, eu discutia comigo, olha, será que não pode ser assim? Será que não pode ser assado? E a gente trocava e a gente não tinha mais embate. Perfeito. Eu conheço um casal que ele era muito organizado e ela era livre assim como eu. Então, se eu vou viajar, não importa se de repente eu vou e marquei no museu e o museu está fechado. Aquilo não vai tirar meu humor. Eu passo para o outro. Tem uma personalidade, que é a personalidade J, que ela gosta das coisas organizadas. Uhum. Então, ele faz o roteiro todo. E se de repente, naquela semana, o museu estiver fechado, nossa, a pessoa, ela não sabe mais o que fazer, né? Uhum. E então, o que esse casal fazia? Sandra, Opa, teu áudio caiu aqui, entrou uma ligação aqui. O voltou. que essa pessoa, o que esse casal fazia? Que eu achei muito legal. Metade do dia era todo programado. Vamos ao museu, depois a gente vai até a praça, depois a gente vai até a torre. Depois do almoço, tinha um horário livre, que era para fazerem o que ela queria. Sim. A gente pode depois dar uma volta na praça, vai caminhar na praia. Então, isso é muito legal quando você sabe as suas letras. Então, essa questão de liderança e de poder liderar, eu acho que me traz muita vontade, sabe, de fazer essas transformações. Porque a gente está precisando que os líderes realmente se curem internamente, procurem se curar para poder liderar os outros. Acho que esse é o caminho, sabe? Muita gente, arrogantemente, até como eu falo isso, porque quando a gente pensa em terapia, a gente sempre pensa, a pessoa que está louca, a pessoa que tem depressão, a pessoa que está com algum problema. Gente, não é. A gente mal se conhece, a gente mal sabe quais os traumas a gente carregou na infância. E às vezes por coisas muito bobas, gente. Muito bobas. Eu já vi histórias até de mãe que, sem querer, jogou um lanche da criança no lixo. E isso mudou a vida inteira dela, Uhum. né? Isso é Então, muito interessante o que você está trazendo, né? Conectando com essa questão da liderança, né? Que o líder, quando ele promove o autoconhecimento, então ele consegue entender qual é o seu perfil comportamental, entende quais são as suas limitações, compreende quais são os seus gatilhos, porque a gente também tem vários gatilhos emocionais totalmente. que, se acionados, a gente reage de formas que nem a gente imagina que vai seguir por aquele caminho. E isso pode transformar por completo, né, a produtividade do time. E você falava, né, e muito, de novo, né, muito interessante a forma como você se coloca, Sandra, é um exemplo pra gente em termos de vulnerabilidade, de humildade, porque o líder ou a líder que não se coloca numa posição de aprendiz, né, de estar a vida inteira aprendendo, ela para de contribuir para a sua equipe, para de se desenvolver e para de contribuir. E tem um estudo que diz
que só existem 4 estilos de liderança e a nossa personalidade ela acaba levando a gente a atuar mais com um estilo do que com o outro. Então, se eu tenho uma personalidade que é mais diretiva, eu tendo a ser mais diretiva. Quero que as coisas sejam do meu jeito, da forma como eu faço, do jeito que eu faço. Se eu tenho uma tendência de delegar, eu delego mesmo quando não é o ideal delegar. E no mundo, apenas 1% das pessoas, das líderes e dos líderes, atuam nos 4 estilos, se adaptando à necessidade do liderado. Então, todo esse conteúdo que você está trazendo para a gente de autoconhecimento é fundamental para que a gente possa entender de que forma a gente vai realmente influenciar o desenvolvimento dos nossos liderados, das nossas lideradas, para que, inclusive, um dia, se assim for o desejo deles, que eles se tornem líderes também, né, amiga? É assim, eu sempre eu ouvi e me inspiro até agora, por exemplo, na Joanita Karolewski, Maravilha. enfim, maravilhosa, que já foi presidente da Seara e geriu o Fundo Amazônia da JBS recentemente. E eu lembro de uma fala dela comentando que quando chegou à presidência da Seara, uma das coisas que ela foi falar para a equipe, que ela não sabia muitas coisas que estavam lá, e que ela precisava da equipe como apoio. Isso é mostrar vulnerabilidade, o CEO não precisa. O ruim é quando, por exemplo, você chega a um cargo de diretoria ou CEO e quer mostrar que sabe. E quer dizer, quer mostrar que não sabe. Então, você acaba pedindo algumas coisas e também não consegue analisar, porque você não tem conhecimento daquilo, você não troca uma ideia, você só impõe. E quando chega alguma, vamos dizer, um material que você pediu, ou algum planejamento que você pediu, que você não tem noção, e você quer mostrar que tem, a comunicação já está toda errada, né? Sim. Então, você atrapalha, na verdade, o andamento do seu colaborador, que talvez tenha te trazido uma bela ideia e você cortou. E, gente, acabei de ouvir uma palestra do Edu Lira aqui, sensacional, enfim, eu sempre me emociono quando, enfim, né, a gente ouve. Mas é justamente isso, que ele falou sobre ser pobre e não ter dinheiro, tem diferença. Porque pobre é aquele que quando você leva uma bela ideia e ele destrói essa ideia. Muitos CEOs ou muitos diretores por quais a gente já passou e os históricos que a gente coleta, quantas vezes a gente não, assim, a gente não ouviu ou passou por essas questões? Uhum. Pelo ego, por essa construção. Esse é o pobre, Uhum. sabe? Né? Esse é o pobre, porque quando você mostra a sua vulnerabilidade, é o que você fala. Você conquista um engajamento, uma inteligência emocional dos seus colaboradores que é impressionante. E é isso que a gente, sabe, a gente precisa mudar essa chavinha. Sim. Até hoje eu não sei como fazer isso, Sibeli. A gente tem trabalhado como formiguinha, levando, mas eu acho que sim, hein? Todo mundo devia passar por um processo de terapia muito profunda Sabe, para Sam, poder resgatar. esses espaços de formiguinha, na verdade, já virou um grande formigueiro, né? Porque o grupo começou com 2, depois 12 mulheres, e hoje são centenas de mulheres unidas e centenas de líderes, né, de empresas que estão hoje propagando esse conhecimento que o Instituto tem gerado, né, que o Instituto Mulheres do Varejo tem gerado, esse conjunto, né, essa inteligência coletiva que vocês trazem em todos os eventos, em toda a comunicação, em todas as iniciativas que vocês têm realizado, os treinamentos que são feitos em parceria com outras empresas. Então, o Instituto Mulheres do Varejo tem promovido grandes mudanças e acho que não tem nem como mensurar essas mudanças, né? O fato de estarmos lá no início, né, 12 mulheres, o impacto
aquele grupo de 12, que depois se tornou centenas, teve na minha vida, particularmente, foi muito significativo. Me abriu os olhos para vulnerabilidades que eu não admitia. E como você não pedia ajuda, como você entrava numa sala de reuniões com uma potência, com uma energia que talvez devesse ser um pouco mais moderada para conseguir conquistar o espaço, para conseguir vencer as barreiras que a gente ia encontrando pelo caminho. E as nossas trocas e os nossos aprendizados transformaram a minha vida, sem contar o grande networking que foi estar junto com vocês, que é estar junto com vocês, porque Sim. ainda estamos juntas. Então, acho que não tem nem como mensurar o impacto que este grupo, ao longo de todos esses anos, tem tido na sociedade. Porque quando a gente impacta uma vida, Sandra, a gente está impactando aquela vida, a família daquela pessoa, as pessoas que estão ao redor daquela família, consequentemente a sociedade que vive ao redor daquela família, e a gente está impactando na prosperidade de todo esse ecossistema, né? De toda essa trama, né? Vai se conectando. O que vocês, do Mulheres do Varejo, têm feito em termos de eventos, em termos de construção de conteúdo para continuar apoiando essas mulheres? Eu acho que um dos grandes aprendizados, pelo menos para mim, e depois eu vou falar de todo o trabalho, que é o posicionamento. Muitas vezes a gente não percebe nesse mundo masculino, e é muitas vezes machista, né, o quanto nós somos afetadas. Eu nunca tinha percebido, assim, na questão da pergunta, né, quando você passa por entrevistas. Ai, quando você vai engravidar? Quantos filhos você tem? Ai, onde eles estudam, né? Como é que você vai fazer para pegá-los? Enfim, né? Eu juro, para mim, assim, era uma coisa surreal. Eu nunca tinha percebido que isso não era perguntado para os homens. E hoje eu acho que com essa rede a gente se sente mais forte, mais corajosa para a gente se posicionar, porque uma ajuda a outra dentro do grupo. É essa premissa que eu sempre, quando faço um onboarding das pessoas que entram, que essa é a nossa premissa. Se tem uma vaga, a gente está ajudando. Se tem alguém que não sabe fazer o currículo depois de 17 anos de carreira, a gente vai estar lá ajudando. Que uma possa aprender com a outra, que uma possa lá dentro ajudar e trocar informações, trocar currículos, trocar fornecedores, trocar experiências para isso. Esse é o intuito do grupo. Mais do que nunca, a gente vai começar com uma super capacitação esse ano com várias agendas. Eu já fechei uma parceria com o LinkedIn para que quem estiver dentro do grupo que possa visitar o LinkedIn e já passe por uma capacitação. A gente tem feito algumas capacitações porque a gente viu que muitas mulheres não usam o LinkedIn para mostrar a força que tem. Eu sempre digo que você não é o cargo, você está no cargo. Sim. E a gente Né? sabe Então, o LinkedIn quando você tem a necessidade de serviço. Na verdade, é uma construção de marca pessoal também, né, Sandra? sim, e outra, para a empresa que não acordou ainda para isso, você pode ter colaboradores como embaixadores da sua marca. São os Sim. influenciadores para vocês. Porque o que eu vejo, assim, é que quando você entra no LinkedIn, parece que é para procurar emprego, né? E não é só isso, é uma conexão, é uma troca de networking que está acontecendo fantástica, tá? Por isso que esse selo, por exemplo, de Top Voice, que foi me dado justamente para levar essa questão da diversidade, o que é muito importante para o Instituto e para as outras empresas coligadas, tá? E você tem aberto do ponto de vista também de diversidade, né, Sandra? Inclusive, Sim, eu uso minhas redes normalmente para fazer isso voluntariamente, para falar sobre diversidade, sobre a questão da humanização em relação às lideranças, que é isso que eu acho que a gente precisa mudar. Quando você fala dos trabalhos, o que eu quero é que todas as mulheres do grupo sejam reconhecidas como mulheres
muito poderosas, que qualquer empresa vai poder contratar. Então, elas vão ser preparadas, todas nós vamos ser preparadas, quem estiver no Instituto, com oratória, com imagem pessoal, com capacitação. E assim, vou dar um spoiler antes do dia 19, mas a gente vai estar lançando um programa de mentoria. E nós vamos ser capacitadas com uma metodologia de mentoria, com inteligência artificial também. Então, a gente vai criar mais para frente um banco de currículos chancelado pelo IMDV para que quem contratar, a empresa que quiser contratar, sabe que lá vai ter uma super gestora, uma super diretora, uma super CEO. E essa, sim, é a nossa, sabe, e cada vez mais conscientizar as empresas de que elas precisam repensar no modo como elas estão lidando, porque ninguém mais quer ter uma liderança tóxica, não ser respeitada e precisar trabalhar de domingo a domingo. E muitas vezes, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. O varejo precisa de pessoas trabalhando de domingo a domingo. Farma, por exemplo, tem de ficar aberta 24 horas. Mas como é que a gente faz isso? A cultura da empresa, o propósito da empresa, ele tem de ser bem estruturado. Muito bem estruturado. E o que você... Porque senão a gente não vai conseguir fazer essa mudança. A geração Z já não sabe, a geração Z não quer saber disso. E eu acho que eles são corretos. A gente está fazendo, assim, sabe, maluquice, velho. E a gente sabe disso. Para que trabalhar tanto? A gente tem de ter bem-estar. É diferente quando a gente trabalha com propósito, quando a gente gosta do que a gente faz. É diferente. Você ia me fazer uma pergunta. Eu queria saber, Sandro, o que você indica para as empresas para que elas possam preparar as suas colaboradoras e seus colaboradores para acolher, para que sejam preparados para lidar com a diversidade. A diversidade traz, é comprovado, né? A própria McKinsey trouxe um estudo, uma pesquisa com milhares de empresas e mostra que efetivamente empresas mais diversas, elas trazem mais resultado na última linha. E eu vou dar um spoiler aqui também, que eu fiquei sabendo que você está participando da construção de um game de diversidade. Me conta um pouquinho sobre esse game, como é que foi essa construção e, enfim, conta um pouquinho do que você, qual é a tua expectativa com relação a essa forma de treinar. A gente, quando participa de um treinamento, a gente quer coisas leves, não aquelas coisas chatas que só, na verdade, vem alguém palestrar e você, na verdade, joga todo aquele conteúdo e você muitas vezes fica bocejando e nem presta atenção no que a pessoa está falando, né? O game é uma opção muito legal para fazer com que haja engajamento. Então, eu, Margaret Goldenberg, a gente participou da construção de um game de diversidade que vai ser lançado. Tá incrível, incrível, porque houve muita discussão, e que vai ser um jogo muito analítico para fazer com que as pessoas possam discutir umas com as outras o que é essa questão da diversidade. E a gente está simulando várias situações para que é o que eu falo, né? Na verdade, a gente precisa construir juntos. Eu acho que tem dois momentos, tá? E o que está acontecendo agora. Um deles é que para a gente chegar no equilíbrio, a gente precisa ir para um extremo. E o extremo vai ser essa geração que está chegando e a geração Z que já não quer saber mais. E aí eu ouço coisas como, o mundo está chato, agora a gente não pode falar mais nada. Gente, é porque ninguém suporta mais.
E aí vem essa geração falando, eu não quero mais trabalhar aqui. Nos últimos 10 anos, foram lançados mais de 1.500 novas profissões. Se o varejo não mudar, a gente não vai ter mão de obra e já está acontecendo. Para você ter uma ideia, olha só, os caminhoneiros estão se aposentando e não está tendo reposição. Ninguém quer ser caminhoneiro. Eu prefiro ser Uber, prefiro fazer entrega de bike. Para que eu vou ficar longe da família, correr perigo, tá com uma carga às vezes perigosa. Só que nossa malha é rodoviária, gente. Exatamente. Como é que a gente faz os abastecimentos logísticos? Como é que vai ficar a logística? A gente precisa desses profissionais. Mas como é que a gente engaja? Como é que a gente trabalha? Isso tudo precisa ser discutido. Uhum. Né? Então, assim, se os líderes varejistas não mudarem o mindset, a gente não vai ter profissional. E a melhor... Não vai ter profissional trabalhando. A gente pode fazer um mix de gerações, gente. Sabe? Tem lá quem quer o fim de semana, mas quem prefere até trabalhar no fim de semana. E você disse bem, né, Sandra? Uma forma de você engajar as pessoas e mudar mindset não é através de uma palestra, porque a palestra ela gera insights, mas ela não transforma o comportamento, né, Sandra? Eu acho que por isso que você decidiu realmente focar nessa questão da gamificação, tem sido uma grande colaboradora nesse processo de desenvolvimento do game que a gente está construindo aí junto com você. E que em breve a gente quer lançar para que a gente possa atingir e alavancar, né? Para que a gente possa treinar ao mesmo tempo milhares de pessoas, discutindo situações reais, tomando decisões sobre situações que você, junto com a Margarete, junto com outras pessoas que são referência nessa questão da diversidade, trazendo esses insights, trazendo esses casos, onde as pessoas dentro do game vão vivenciar situações reais e com impacto no resultado. Então, dentro do game, elas vão conseguir perceber que quando eu faço essa ação, quando eu gero um desequilíbrio dentro do meu time, quando eu deixo de aproveitar todo o conhecimento que a diversidade me traz, versus um outro time, um outro grupo, que está focado em garantir boas decisões, que vão tornar um ambiente saudável, que vai engajar os colaboradores, que vai diminuir turnover, né? E todos os custos invisíveis que o turnover traz, você transforma e através da gamificação você consegue atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? O que muitas vezes um consultor, 2, 3 não conseguiriam, uma pessoa, 2 não conseguiriam numa experiência vivencial, né, Sandra? É justamente isso. Uma das questões é a chegada da inteligência artificial. Exato. E com isso, eu acho que a gente tem de cada vez mais construir pessoas analíticas. E eu acho que o game traz isso, sabe? Traz discussões inteligentes para isso. Porque você vai jogar uma situação em que cada pessoa vai poder escolher e vai poder falar sobre aquilo e com a análise como é que isso impacta dentro da empresa. Isso é riquíssimo. Uma das coisas é assim, você ter um conhecimento que você adquire ouvindo uma palestra e o outro é um conhecimento sentido. Exato. Quando você começa a ter um conhecimento que você sente aquilo, você passa por aquilo, porque houve uma discussão e aquilo fez cair uma ficha, isso faz a transformação. Por isso que eu falo muito da terapia, né? E o game, ele traz isso. Ele traz aquele insight que um colega falou no meio da discussão e aquilo te traz, às vezes, um gatilho. E esse gatilho é que vai fazer você sentir. Isso é legal. Então, assim, que cada vez mais tenham jogos inteligentes, games inteligentes para treinamentos, né? Esse jogo de diversidade que vai ser lançado está ficando incrível. E que a gente possa também criar pessoas, e é um processo que a gente também está
montando, que é todo um processo de mentoria, capacitando as nossas integrantes do Mulheres Varejo para que elas sejam mentoras com metodologia. E a gente está fazendo uma parceria até com o pessoal do Emprega Comunidade do G10 Favelas, que vai ser uma experiência surreal. Agora, eu sou madrinha também do Emprega Comunidade, para que a gente possa fazer, possa conscientizar as pessoas de qual é o trabalho do varejo e que ela pode ter uma super, sabe, excelente experiência. Você sabe, Sibeli, tudo que você ganhou, tudo por onde você passou, você já foi diretora do Walmart, enfim, você sabe o quão rico é viver no varejo. Sim. Né? Mas a gente precisa realmente mudar mindsets. Com certeza, Sandra. Sandra, maravilhoso, como sempre, ter você aqui com a gente. A gente está chegando aqui no finalzinho. Eu falei para você que 1 hora era pouco, porque a gente podia ficar. É verdade, a gente ainda tinha combinado mais umas 10 perguntas, né, Sibeli? Mas acho que nem vai dar, porque... Né? Flui, flui. Ai, Sibeli, assim, uma das grandes conquistas do Mulheres do Varejo foi ter você como amiga também. Eu ainda me lembro que a nossa primeira reunião você estava no Walmart e você fez assim, na verdade você participou online, não sei se você lembra disso. Mas você participou no online, não, você participou pelo telefone que a gente tinha naquele teleconferência, lembra? De teleconferência? Não era nem online, né? Era naquele telefone de teleconferência que você se apresentou e eu já me apaixonei. Eu falei, nossa, quem é essa mulher? Maravilhosa você, não? Você, a Fátima e muitas, né? A Bruna, muitas mulheres que eu conheci através do Mulheres do Varejo, assim, foram extremamente relevantes, impactantes na minha vida. Eu sou muito grata pelo grupo. O grupo me fez eu me transformar em uma pessoa melhor, uma líder melhor, um ser humano melhor. Vocês contribuíram demais para minha vida, então eu sou muito grata. E é muito bom ter você aqui com a gente hoje. E eu queria pedir, Sam, para você fechar a nossa live com uma mensagem para todas essas mulheres e para todos os líderes e líderes que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois. Qual a tua mensagem final para esses líderes? Nossa, eu tô vendo aqui a vastíssima, querida, vastíssima Amélia. Primeiro, beijo por você ter me acompanhado aqui, sabe? Vasti, na verdade, participou de todo esse processo de autoconhecimento. Foi uma das primeiras pessoas que eu também conheci. O que eu deixo de mensagem... Também. Oi, Marise também, nossa, gente do céu, Marise. O pessoal tá entrando agora, vocês, olha, Marise, beijo para você também, assim, você é uma pessoa também que me inspira desde o Gente, a gente tem um livro que conta 50 histórias, e assim, história da Marise é incrível, foi um dos primeiros textos que eu comecei a ler e revisar, porque eu li todos os textos, né, antes da gente lançar, e eu me apaixonei por ela e, assim, até hoje, assim, me apaixono. Minha inspiradora aqui. O que eu digo para todos os líderes é que façam terapia, se autoconheçam, para vocês poderem realmente fazer uma liderança, sabe, com muita maestria. Sem a gente se autoconhecer, a gente não consegue liderar ninguém, nem nossos próprios filhos. A gente vai cometer muitos erros, muitos acertos, mas quando a gente passa por processos de autoconhecimento e terapêuticos, a gente comete muito menos. Então, mostrem as suas vulnerabilidades, contem com equipe e façam parte de grupos como a gente tem do Mulheres do Varejo, para que a gente tenha coragem de enfrentar cada passo do nosso dia a dia, que é desafiador, mas vale a pena. Acho que é isso, sim. Nossa, perfeito. Sempre inspiradora. Muito obrigada, Sandra, pela tua participação, pelo teu tempo. Tempo é nosso recurso mais precioso e a gente precisa selecionar muito bem com quem nós vamos estar, para quem a gente vai dedicar nossa energia,
Muito obrigada por decidir dedicar sua energia conosco nessa noite. Um beijo. Ai, nem me fale você, né, mulher? Que pelo amor de Deus, olha só quantas empresas a mulher lidera, né? É impressionante você também, Sibeli. Estamos Somos. todas juntas transformando esse varejo aí que colocaram aí. Agora eu não vi quem colocou, mas enfim, é isso aí. A gente precisa transformar as empresas, o varejo como um todo. Obrigada, querida. A Marli, Marli também, gente. Marli, Um monte de lindo. gente linda aqui. Bom te ver. Olha, gente, a live vai ficar gravada, depois vocês podem ver. Eu tô vendo que gente está entrando aqui, né, Cibele? Vocês podem ver, podem ouvir. Nossa Cibele também querida que me chamou para essa live. Super, super mulher ativa, importante que está aqui. Obrigada, querida. Somos. Estamos juntos, Somos, é isso aí, somos. não é isso? Como não vi? Unidas para transformar. Unidas para transformar. Unidas para transformar. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que esteve com a gente. Um prazer estar aqui com vocês. No dia 20, a gente tem mais uma live com a nossa queridíssima Janaína Maia, diretora do Grupo Ultra, que vai estar contando pra gente um pouquinho de toda não, porque a jornada dela é incrível também, assim como a gente ouviu a Sandra. E a Sandra também conhece a Janaína. Janaína vai estar com a gente no dia 20, a gente vai estar divulgando para vocês estarem aqui conosco e podemos escutar um pouquinho sobre a história dessa mulher inspiradora. Gente, um E beijo. dia 19 de março, não esqueçam, temos o evento do Instituto Mulheres do Varejo que está incrível. Olha, eu vou te falar que acho que é o melhor conteúdo que a gente já teve. Participem, a gente vai falar de saúde e bem-estar e de mudanças de mindset e empregabilidade, gente. É imperdível, imperdível. Estaremos. Eu já estou com a minha agenda bloqueada, dia 19. Justamente. Tá. Muito bom. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.